Paixão vem do latim passio, que significa sofrimento. Paixão também deriva da palavra grega pathos, que quer dizer doença. Os gregos entendiam que a paixão levava as pessoas a cometerem as maiores loucuras. Por isso, era considerada uma patologia. Curiosamente, o termo que descreve o sofrimento físico, mental e espiritual de Jesus antes e durante seu julgamento, culminando com sua crucificação, é conhecido pelos cristãos como a Paixão de Cristo. Essa foi, afinal, a maior expressão de amor que já existiu: entregar a própria vida por amor à humanidade. Este é o podcast Bible Plus, e você está ouvindo o episódio sobre o Evangelho de Marcos, a Paixão de Cristo. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, mas é considerado o mais antigo dos 4 evangelhos. Foi o primeiro a ser escrito por volta de 65 a 70 depois de Cristo, possivelmente na cidade de Roma. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, pois possuem inúmeras semelhanças em sua estrutura, conteúdo e narrativa. Cada um deles, porém, destaca um aspecto da vida e ministério de Cristo e se dirige a um público específico. Segundo a tradição cristã, a autoria desse evangelho é atribuída a João Marcos. Ele participou da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e de seu primo Barnabé, e foi colaborador do apóstolo Pedro, que o chamava de meu filho. Acompanhe agora o Evangelho de Marcos, conhecido por seu estilo direto e urgente, que apresenta Jesus aos romanos como Filho de Deus. O que você é capaz de fazer em 3 anos? Durante esse tempo, não é possível nem terminar uma faculdade. Estatísticas indicam que muitas empresas fecham antes mesmo do primeiro. Mas em apenas 3 anos, Jesus revolucionou o mundo. Marcos traz essa intensidade para o texto. Ele mostra a velocidade com que Jesus avançava de forma implacável para implantar o reino de Deus na terra. O maior propósito desse livro é evangelizar. É o mais curto dos evangelhos, marcado pelo ritmo e oralidade do texto. Muitos acadêmicos acreditam que ele foi escrito para ser lido de uma só vez em voz alta. Esse evangelho foca muito mais nas ações de Jesus do que em seus ensinamentos, enfatizando os inúmeros milagres que ele realizou. Jesus não tinha tempo a perder. E por isso, a palavra imediatamente foi usada tantas vezes para descrever a urgência dos acontecimentos e revelar o compromisso de Jesus em obedecer à vontade de Deus e servir. Em poucos versículos, Marcos escreveu sobre o batismo de Jesus, sua tentação no deserto, a prisão de João Batista e a escolha dos discípulos. E a partir daí, teve início o relato de uma série de milagres. Em diversos momentos, o Evangelho de Marcos mostrou também a compaixão de Jesus pelas pessoas. Como certa vez que o leproso se aproximou dele, rogando de joelhos: "Se quiser, o Senhor pode me purificar." Jesus, profundamente compadecido, tocou o rapaz e disse: "Eu quero. Fique limpo." No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus, no entanto, o advertiu: "Não diga nada a ninguém sobre o milagre. Vá, se apresente ao sacerdote, mostre que está curado e faça o ritual de purificação, como Moisés ensinou. E assim, você poderá voltar a viver com o povo." É claro que o jovem não se conteve e divulgou a notícia por toda parte.
E em pouco tempo, a fama de Jesus correu pelas cidades. Multidões o seguiam onde ele estivesse. Jesus não queria que a notícia dos milagres se espalhasse, porque ainda não era o momento dele ser revelado como o Messias. Algo que foi inevitável. Isso não o impediu, no entanto, de continuar curando os enfermos e libertando os que eram oprimidos por espíritos malignos. Nada era impossível para Jesus, nem mesmo a morte. Certo dia, um homem chamado Jairo foi até Jesus e se prostrou aos seus pés, suplicando desesperado: Minha filhinha está à beira da morte. Venha comigo, por favor, e coloque as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus atendeu o pedido e foi com ele. No caminho, a multidão o apertava e mal o deixava passar. Havia uma mulher no meio das pessoas que sofria de uma hemorragia grave. Quando ouviu sobre a fama de Jesus, disse consigo mesma: Se eu apenas tocar nas vestimentas dele, serei curada. Ao ver Jesus passando, não perdeu a oportunidade. Foi até ele e tocou em sua roupa. Na mesma hora, a hemorragia cessou e ela sentiu que estava curada. Jesus olhou em volta e perguntou: Quem me tocou? Seus discípulos acharam até graça e responderam: O Senhor está sendo apertado pela multidão. Como pode perguntar quem me tocou? Alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu poder. Jesus sabia que não havia sido o toque de qualquer pessoa, mas de alguém que tinha lhe tocado com fé. Consciente do que havia acontecido, a mulher ficou apavorada, achando que seria repreendida. Ela então se prostrou diante de Jesus e admitiu: Fui eu, Senhor. Há 12 anos tenho sofrido de uma hemorragia incurável. Gastei todos os recursos que possuía para pagar os médicos e os tratamentos e nada resolveu. Mas quando eu toquei, fui curada no mesmo instante. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do teu mal. Jesus ainda estava falando com a mulher, quando algumas pessoas chegaram perto dele e de Jairo, trazendo notícias de sua filha, dizendo: Não incomode mais o mestre. A sua filha morreu. Imagine a dor e tristeza que Jairo sentiu ao ouvir isso. Jesus, porém, não se abalou. Ele se virou para Jairo e o confortou, afirmando: Não tenha medo, somente creia. Jesus então foi com Jairo para sua casa, deixando a multidão para trás. Ele permitiu que apenas Pedro, Tiago e João os acompanhassem. Ao chegar na casa de Jairo, Jesus viu um grande alvoroço de pessoas chorando a morte da menina. Diante disso, perguntou: Por que vocês estão chorando? A criança não morreu, só está dormindo. Ninguém levou Jesus a sério. Pelo contrário, riram dele. Vendo a incredulidade daquelas pessoas, Jesus falou: Saiam todos. E então foi com os pais da criança e com os discípulos até o quarto onde ela estava. Chegando lá, ele se aproximou da filha de Jairo, pegou sua mão e disse: Menina, eu te ordeno, levante. Imediatamente, a menina se levantou e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Mais uma vez, Jesus pediu segredo em relação ao milagre e continuou operando o sobrenatural por onde passava. Por 2 vezes, multiplicou poucos pães e alguns peixinhos e alimentou multidões. Andou sobre as águas do mar no meio do vento forte para ajudar seus discípulos. E fez o vento cessar. Mesmo tendo presenciado tantas maravilhas, os discípulos e a multidão ainda não tinham total compreensão de quem era Jesus. Muitos julgavam que ele tinha a mesma unção dos grandes profetas de Israel, como Elias, ou que era como João Batista. Quando Jesus perguntou aos discípulos o que pensavam sobre ele, Pedro respondeu:
O Senhor é o Cristo. Cristo significa ungido de Deus, o Messias. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém tal coisa a seu respeito e começou a predizer sua morte e ressurreição. É necessário que eu sofra, seja rejeitado, morra e ressuscite ao terceiro dia. Pedro ficou indignado ao ouvir isso e reprovou Jesus, dizendo: Tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais acontecerá. Saia daqui, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. O mesmo Pedro que havia tido a revelação divina de que Jesus era o Messias foi duramente repreendido por ele. Pedro, assim como tantos outros, aguardava um Messias triunfante, que traria libertação política e nacional para o seu povo. Causava estranheza a ideia de um Messias que deveria enfrentar sofrimento e morte. Jesus alertou que não era só ele que sofreria pelo reino de Deus. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la. E quem perder por minha causa e por causa do Evangelho, irá salvá-la. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus também alertou sobre o fim dos tempos e sobre os falsos profetas que viriam para enganar os escolhidos e desviá-los do caminho. Ele deixou uma palavra de advertência e, ao mesmo tempo, de esperança. Vocês serão odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Assim como Jesus, aqueles que o seguissem passariam por sofrimento e perseguições antes de alcançar a glória final. Mas a promessa de redenção e vitória encorajava os primeiros cristãos a manterem a fé no meio da tribulação. Jesus continuou curando, libertando e ensinando as multidões sobre o amor, o perigo das riquezas e muitos outros princípios do reino de Deus. Quando presenciou os seus discípulos discutindo sobre quem era o mais importante entre eles, ensinou: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus só pregava o que vivia. Tanto é que afirmou: Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Enquanto seus próprios discípulos não discerniam claramente o que Jesus dizia sobre o futuro, havia uma mulher que parecia entender o que estava por vir. Certa vez, quando Jesus se reuniu com os discípulos na casa de um homem chamado Simão, essa mulher se aproximou segurando um vaso de alabastro. Ao chegar perto de Jesus, ela quebrou o vaso e derramou um bálsamo de nardo puro sobre sua cabeça. O cheiro delicioso daquele perfume tomou conta do lugar. Nardo era um perfume caríssimo, usado para embalsamar os corpos. Por ter propriedades curativas e calmantes, ele também era usado em pessoas que estavam muito doentes ou enfrentando momentos difíceis. O valor daquele perfume precioso correspondia a 1 ano de trabalho e era usado somente em nobres e pessoas muito importantes na sociedade. Ao contrário, Jesus era considerado por muitos como um homem comum, pobre, vindo da periferia de Nazaré. Aquela mulher, entretanto, tratou Jesus como um rei. Ela sabia que ele estava sofrendo e que iria morrer. Ao ver o que a mulher tinha feito, os discípulos ficaram indignados e a repreenderam. Que desperdício! Esse perfume podia ter sido vendido por muito dinheiro e dado aos pobres. Jesus, porém, a defendeu, dizendo: Não a incomodem. Ela praticou uma boa ação. Vocês sempre terão os pobres para fazer o bem, mas a mim não. Quando esta mulher derramou o perfume sobre o meu corpo, ela estava me ungindo para o meu sepultamento. Em todo o mundo, onde for pregado este evangelho, será contado também o que ela fez em sua memória. Logo depois desses acontecimentos, teve início a última semana de vida de Jesus. Judas Iscariote, um dos 12 discípulos,
fez um pacto com os principais religiosos de Jerusalém que queriam matar Jesus por causa de sua pregação revolucionária. Jesus se encontrou com seus discípulos para celebrar a Páscoa e, quando estavam sentados à mesa, revelou: Um de vocês me trairá. Os discípulos ficaram tristes e começaram a indagar um ao outro sobre quem seria o traidor. Em seguida, cearam juntos. Jesus pegou o pão e o abençoou. Ele o partiu e o distribuiu entre os 12, dizendo: Comam, isto é o meu corpo. Na sequência, Jesus pegou um cálice e deu graças. E então o entregou aos seus discípulos, afirmando: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Todos comeram e beberam, e assim que a ceia terminou, cantaram um hino de louvor. E se dirigiram para o Monte das Oliveiras. Chegando lá, Jesus fez um alerta. Vocês ficarão escandalizados comigo, pois está escrito nas profecias: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, esperarei vocês na Galileia. Pedro não se conteve e afirmou convicto: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pois eu te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. Ainda que seja necessário morrer contigo, eu nunca te negarei. Depois disso, eles foram para um lugar chamado Getsemane. Jesus pediu para os discípulos aguardarem por ele e se afastou somente com Pedro, Tiago e João para orar. Um sentimento de pavor e angústia começou a tomar conta de Jesus, que confidenciou: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus então foi um pouco mais à frente sozinho e se prostrou, orando com fervor: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. Quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo e exclamou: Vocês não conseguiram vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não entrem em tentação. Por mais 2 vezes, a mesma coisa se repetiu até que ele deu um basta, dizendo: Levantem-se, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Jesus mal tinha terminado de falar quando Judas chegou, acompanhado por um grupo de religiosos e por guardas, que carregavam espadas e porretes. Judas havia combinado com os religiosos que o homem que ele beijasse era Jesus. E assim ele fez. Judas se aproximou e o cumprimentou. Mestre! E lhe beijou a face. Essa foi a senha para que os guardas o prendessem. Jesus então perguntou: Vocês vieram armados com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava no templo ensinando e não me prenderam. Mas isso aconteceu para que as Escrituras se cumprissem. Jesus foi levado preso e os discípulos fugiram apavorados. Pedro o seguiu de longe até o interior do pátio onde Jesus estava. Foi quando uma moça o viu e o reconheceu, dizendo: Você estava com Jesus o Nazareno. Claro que não. Eu nem o conheço. A criada continuou desconfiada. Ela foi até os outros que ali estavam e apontou para Pedro, acusando: Tenho certeza que esse homem é um deles. Você só pode estar louca. Não sabe o que está dizendo. A essa altura, todos os que estavam ali concordaram. É ele sim! Você também é um deles! Parem com isso! Não conheço esse homem de quem estão falando! Eu juro! Ao ouvir o galo cantar pela 2ª vez, Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. Ele então caiu em si e começou a chorar, arrependido. Enquanto isso, Jesus era interrogado pelos religiosos que tentavam encontrar uma maneira para condená-lo à morte. Na manhã seguinte,
ele foi levado preso para ser julgado pelo governador romano Pôncio Pilatos. Os religiosos o acusaram de várias coisas, mas Jesus não revidava, o que deixou o governador admirado. Pilatos viu que Jesus não tinha culpa alguma e que os religiosos queriam matá-lo por inveja. Era costume do governador soltar um preso durante a festa da Páscoa. Aproveitando a ocasião e pretendendo soltar Jesus, Pilatos perguntou ao povo: Querem que eu solte o rei dos judeus? Incitada pelos religiosos, a multidão, no entanto, respondeu: Solte Barrabás! Isso mesmo! Barrabás! Barrabás era um assassino, e a multidão preferiu que ele fosse solto e não Jesus, que era inocente. Pilatos então questionou: E o que eu farei a este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifica-o! Crucifica-o! Mas que mal ele fez? Crucifica-o! Então, Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás e mandou açoitar e crucificar Jesus. Depois de baterem em Jesus, os guardas o vestiram com um manto de púrpura e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Eles debochavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Em seguida, bateram na cabeça de Jesus com um caniço. Cuspiram em seu rosto e se ajoelharam para adorá-lo, zombando dele. Depois disso, tiraram o manto de Jesus e o vestiram com sua própria roupa. E então o conduziram para o Gólgota para crucificá-lo. Ferido, humilhado e sem forças, Jesus percorreu todo o caminho carregando a cruz. Quando lá chegou, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali, e também os religiosos, blasfemavam e escarneciam dele, dizendo: Salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. Desça agora o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creamos. A morte de cruz era lenta e agonizante. No auge de sua dor e desespero, Jesus clamou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Essas foram as palavras ditas por Jesus em aramaico. Apenas poucas horas depois, Jesus deu um grito, entregou o seu espírito e morreu. Na mesma hora, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião viu que Jesus tinha morrido tão rapidamente e sem nenhum osso quebrado, exclamou: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. No final da tarde, um homem importante chamado José de Arimateia, que acreditava em Jesus, pediu a Pilatos autorização para sepultar seu corpo. Pilatos ficou admirado que ele já estivesse morrido e, depois de confirmar a informação com o centurião, cedeu o corpo a José. O corpo de Jesus, então, foi tirado da cruz. José o envolveu com um lençol e o sepultou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Em seguida, rolou uma pedra para a entrada do túmulo e o fechou. Na manhã seguinte, logo cedo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para embalsamar Jesus. Elas se dirigiram ao túmulo, pois tinham visto de longe onde Jesus havia sido sepultado por José. No caminho, conversaram entre si, preocupadas. Quem vai remover a pedra pra gente entrar? Eu não sei, ela é muito pesada. Imagine a surpresa das mulheres quando chegaram ao local e viram que a pedra já havia sido removida.
Elas então entraram no túmulo e viram um jovem sentado no lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. O rapaz, que era um anjo, disse a elas: Não tenha medo. Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ressuscitou. Ele não está mais aqui. Vão, digam aos discípulos e a Pedro que ele vai encontrar com vocês na Galileia. Lá, vocês o verão como ele prometeu. As mulheres fugiram dali correndo, assombradas, e não contaram nada a ninguém. Até que Jesus apareceu para Maria Madalena. O Evangelho de Marcos não descreve o que eles conversaram, mas sabemos que só depois desse encontro, ela anunciou o que houve aos discípulos, que ainda choravam a morte de seu mestre. Os discípulos também não acreditaram, nem mesmo quando o próprio Jesus apareceu a 2 deles. Finalmente, Jesus surgiu diante dos 11 discípulos e os censurou por sua incredulidade. Imagine a alegria daqueles homens e mulheres diante de Jesus. Só agora conseguiam entender o plano perfeito de Deus através do seu sacrifício. Jesus então lhes deu uma missão. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas e pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Depois disso, Jesus foi recebido no céu e se assentou à direita de Deus. Os discípulos partiram da Galileia e se espalharam por toda a parte. Deus cooperava com eles, confirmando tudo o que falavam por meio de sinais e maravilhas. Até hoje, os ensinamentos e a obra de Jesus impactam milhares de pessoas em todo o mundo. E até hoje, aqueles que creem pregam o Evangelho do Reino de Deus para a salvação e perdão dos pecados. Continue ouvindo nos próximos episódios do Evangelho mais detalhes sobre a vida de Jesus, suas curas e milagres.